E aí, tudo bom? Vamos lá nessa videoaula de movimento retilíneo uniforme, MRU, professor de Física, Alexandre Santos Xandão. E aí, vamos lá. Vamos definir primeiro o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo quer dizer reto, uniforme quer dizer único, tá certo? Uma única forma, constante. Então, o movimento retilíneo uniforme é o movimento em linha reta de uma única forma. E aí, esse movimento vai ter uma característica que vai ser o móvel percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá certo? Só lembrando do cálculo da velocidade, que é ΔS sobre ΔT, ou seja, a variação do espaço sobre o tempo, e a gente vai poder usar desse artifício para continuar calculando a velocidade, já que a gente tem o espaço e a gente conhece o tempo. Então imagina aqui, ó, a tartaruguinha, tá certo? Tá aí caminhando. Vamos chamar ela de Nelson. Aí você tem Nelson saindo da posição 0, andando até a posição 10, até a posição 20, 30 e 40. Então percebe que os espaços estão aumentando de 10 e 10 centímetros. E o tempo vai ser do mesmo jeito. Ó. Os intervalos de tempo vão acontecer e vão se suceder para cada o mesmo intervalo. Que no nosso caso aqui é 1 segundo. Então Nelson, a tartaruguinha, sai da posição 0 no tempo 0. Vai para a posição 10 em 1 segundo, 20 em 2 segundos, 30 em 3 segundos, 40 em 4 segundos e por aí vai. E se a gente quiser calcular a velocidade de Nelson, é só fazer o ΔS sobre o ΔT. Então eu preciso de duas posições, que pode ser o 0 e o 10. Aí eu faço nosso ΔS, 10 menos 0 que é 10. E o ΔT, que é dos tempos. Então eu posso pegar 1 e 0, subtrair vai dar 1. 10 dividido por 1 vai dar aqui, ó, 10 centímetros por segundo. Você pode verificar isso para qualquer ΔS, para qualquer ΔT. A velocidade da tartaruga Nelson sempre vai ser 10 centímetros por segundo. Ok? Características. A velocidade escalar é constante, ou seja, invariante, e sempre diferente de zero, nunca zero. Não existe aceleração nesse movimento e a trajetória sempre é em linha reta, movimento retilíneo uniforme, tá bom? E aí imagina um outro exemplo, um corredor numa pista, então ele vai percorrer os espaços aqui, ó, sempre no mesmo intervalo de comprimento, então sempre de 10 em 10, e aqui de 1 em 1 segundo. Então, mais uma vez, a velocidade do corredor é igual a da tartaruga, 10 cm por segundo. Ou ele é muito rápido, ou ele é muito devagar, ok? O movimento uniforme vai ser dividido em dois tipos, tá certo? Ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Qual é a diferença? O movimento progressivo, a velocidade sempre vai ser positiva, sempre vai ser maior que zero. Mas a gente vai determinar isso da seguinte forma. Vamos traçar um referencial. Imagine aqui, ó, o referencial para a direita, o sinalzinho daqui de mais. E você tem uma bicicleta, uma moto, sei lá o que seja, está andando a favor desse referencial. A velocidade permanece sempre a mesma, 30 km por hora, por isso que o movimento é uniforme. E à medida que o tempo vai passando, o ΔS vai aumentando, sempre na maneira positiva, dando uma velocidade positiva. Então, sempre que a velocidade é positiva e ele andar a favor do referencial, movimento progressivo. O movimento é retrógrado quando for o contrário. O referencial está estabelecido para a direita, mas a partícula, no caso aqui a bicicleta, está andando para a esquerda. Então o movimento é retrógrado, a velocidade ela é negativa, tá certo? Então o inverso do primeiro caso. Características. O movimento progressivo se desloca a favor do referencial, a variação de posição sempre vai ser positiva, a velocidade sempre vai ser positiva. Aqui saiu um errinho, não é V menor que zero, é V maior que zero, ok? E aqui movimento retrógrado é a mesma coisa, tá certo? V menor que zero. Isso aqui tá certo. Função horária da posição. Essa função vai descrever como a posição final vai ser alterada à medida que o tempo passa. Então a velocidade escalar, mais uma vez, constante e diferente de zero. Não tem aceleração. Então imagina aí nosso corredor inicialmente, tá certo? Nosso corredor inicial do segundo slide, ele está correndo aí, tá certo? Então o que é que está acontecendo? À medida que a distância está aumentando, o tempo também está aumentando, que é isso que a função quer, mas não mexe na velocidade, que ela é constante, ou seja, sempre 10 cm por segundo.
Essa função horária é estabelecida por essa relação matemática aqui, ó. S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Chamamos essa equação carinhosamente de sorvete, ok? Quem é cada elemento desse? Bom, tá aí, ó. O S sem o zero é a posição final, que é a posição que o móvel vai estar à medida que o tempo passa. O S0 é a posição inicial, que pode ser isso aqui, ó, o nosso zero. O V é a velocidade e T o tempo. Ok? Por enquanto é isso, só precisamos saber disso daí. Vamos ver aqui alguns exercícios de aprendizagem. Primeiro caso, imagine que um carro mantém velocidade constante e obedece à função S igual a 100 menos 20t, tudo no SI, ou seja, comprimento em metros e a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Quem é a posição inicial, quem é a velocidade, o tempo, o tipo de movimento e a posição em t igual a 2. Então vamos lá. A posição inicial, 100 metros. É só você recordar. S igual a S0. O S0 está aqui, ó, 100 metros. A velocidade, então, S igual a S0 mais VT. Onde T seria a velocidade, temos aqui menos 20. O sinal é importante, tá certo? Metros por segundo. Tipo de movimento. Eu vou olhar apenas para o sinal da velocidade aqui, ó. Como é negativo, então o movimento ele é retrógrado. A posição em t igual a 2. Basta pegar o tempo igual a 2. Substituir na função que ele está me dando, naquele t lá, ó, e fazer as devidas operações matemáticas. Então, 100 menos 20, no lugar do t eu coloco 2. 20 vezes 2, 40. 100 menos 40, 60. Ok? Então, essa é a posição final para t igual a 2 segundos. Percebe que a posição final dele 100 é 60, menor que a posição inicial, que é 100. Então, se é retrógrado, está voltando. Segundo caso. As tabelas a seguir fornecem informações referentes a movimentos uniformes. Determine em cada caso a velocidade escalar e os valores de x e y. Então, tem uma tabela aqui, essa daí, ó, da posição em metros e o tempo em segundos. Percebe que à medida que o tempo está aumentando, a posição também está aumentando. Só que tenho duas incógnitas agora, além da velocidade, que é x e y. X representa a posição e y representa o tempo. Então vamos lá. Primeiro eu preciso calcular a velocidade. Então eu preciso de duas posições aleatórias e dois tempos aleatórios. Aí eu vou na tabela. Então a posição que eu estou escolhendo é inicialmente 4 metros e no final 12. Ou seja, o início é aleatório, tá certo? A velocidade é constante, então não importa os dados que eu pegar. O tempo, peguei o primeiro tempo 0, t0, e o tempo final peguei 1. Ou seja, para cada espaço eu tenho um tempo. Com essas informações eu calculo a velocidade. Ó. V igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a posição final menos inicial, então 12 menos 4. E o ΔT, tempo final menos inicial, 1 menos 0. Isso vai me dar exatamente 8 metros por segundo. Você pode verificar para qualquer elemento desse. 2. Se a velocidade é constante, então a gente vai agora determinar quem é x, que é a posição, e y, que é o tempo. Vamos usar a função horária. Sorvete. Então você tem, ó, quando a posição final é x, que é o que ele quer, a posição inicial continua sendo 4, não vai mudar. Ó. Aí eu coloquei aqui. A velocidade é constante, continua sendo 8. E aí o tempo que a gente quer saber para x, ó, é só olhar a tabela, 7 segundos, tá certo? Vou colocar na função, vou fazer as continhas, 60 metros. E para calcular o y, que é tempo, uso a função também, ó. Só que quando o meu tempo é desconhecido, a minha posição não é 84. Então, esse 84 vai entrar na posição final, já que a inicial é 4. Está aqui definido no começo. Certo? A velocidade é 8, é constante. Faço as continhas, vou achar 10 metros por segundo. A letra B. E aí, na letra B, tá certo? Temos o seguinte. Temos outra tabela, onde a posição e o tempo é informado para a gente. E aí eu vou procurar o seguinte. Ele quer que você determine quem é a velocidade, de novo, o x e o y. Percebe que para encontrar o x aqui, não é tarefa das mais complicadas. Porque, vamos lá, se o movimento é uniforme, os intervalos de espaço e de tempo tem que ser sempre o mesmo. Então, a posição inicial é 20,
mas a outra posição é 16. Então, se ele saiu do 20 para o 16, a variação aqui é de 4 metros. Então, se ele vai seguir o mesmo padrão, tá certo? Aqui deveria então ser quantos metros, certo? Se for 4 metros de redução, 16 menos 4, que vai ter que dar 12. Porque vê o tempo, ó. Ele sai do 0, vai para o 2, vai para o 4, vai para o 6. Está aumentando de 2 em 2. Eu só não posso dizer o y, porque a posição final aqui é 0, tá certo? Não é 4, não é 4, é y. Aí vamos lá. Vou escolher duas posições e dois tempos. A posição inicial é 20 e para essa posição inicial, o meu tempo inicial é 0. Vou escolher para a posição final 16. Para 16 metros eu tenho 2 segundos. Com esses dados, vamos encontrar a velocidade. Ó. ΔS, ΔT. Então é 16, que é a posição final, menos a inicial. Então vai dar menos 4. E o ΔT, 2 menos 0, 2. Menos 4 por 2, menos 2. É negativo porque o movimento ele é retrógrado, está voltando. E com a velocidade, vou descobrir quem é x e y. Então vamos lá. Para t igual a 4 segundos, a minha posição final é x. Então S igual a S0 mais VT, sorvete. X igual, posição inicial 20. A velocidade é negativa, é menos 2. E o tempo é 4. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Fazendo as continhas aqui, 12 metros. É o que a gente tinha visto aqui no começo. Está diminuindo de 4 em 4. E quem é o Y? Mesmo jeito. Ó. S igual a S0 mais VT. A posição final para o Y é 0. A inicial é 20. Então, vou colocar aqui. Ó. Então, 20 mais a minha velocidade, que a gente encontrou, menos 2. E o T é Y. Faça as continhas. Então, Y igual a 10. Tá certo? Espero que todos tenham conseguido compreender. Um grande abraço. Até mais. Tchau.